Olá, eu sou a Mai e bem-vindos ao meu canal Contra Animes. E faz quase um ano que eu não posto vídeo pra esse canal. Automaticamente eu não sei mais fazer vídeos. Tipo, esse vídeo vai ficar horrível. Eu tô avisando de antemão, ele vai ficar horrível. Porque eu, perdi o jeito, sabe? Deve estar aparecendo meu primeiro vídeo que eu parecia um robô porque eu tava muito travada. Tenho certeza que tá assim. Mas, como vício é vício, eu tenho que falar com vocês sobre Little Nightmares 2. Que eu tô extremamente viciada e apaixonada. O Mono, é um personagem lindo, né? Vamos admitir, ele é muito lindo. E eu tô super vidrada no personagem, na historinha dele e como tá se desenvolvendo no universo de Little Nightmares. Porque quem já acompanha a franquia de Little Nightmares, já viu as primeiras comics, jogou o primeiro jogo, as DLCs, tá vendo as novas comics e o novo jogo, sabe que o universo de Little Nightmares, ele meio que tem uma ordenzinha. Tudo ali que tá acontecendo é meio que a referência de alguma coisa que já foi citada antes. Mesmo que a primeira comic meio que tenha saído agora do canon, porque foi cancelada, a gente deu pra pescar muita informação ali. E isso foi trazido pra Little Nightmares 2. Então, a expectativa já tava lá alta antes de lançar o jogo. E quando lançou, cara, o jogo é muito bom. Vamos admitir, quem jogou, viu gameplay, sabe disso. O jogo é maravilhoso, sério. E uma coisa que eu noto muito das pessoas que estão entrando nesse universo de Little Nightmares é a confusão, é não entender exatamente o que está acontecendo. E Little Nightmares, na real, ele tem duas vertigens. É vertigem que fala? Duas rotas, basicamente. Você pode levar tudo da forma literal, como se aquele fosse um mundo da fantasia, tivesse entidades, tivesse tudo acontecendo ali, que é o que eu vou explicar nesse vídeo, que é a forma simplificada, ou você pode levar tudo com um simbolismo. E isso daí eu queria fazer vídeo, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu não devo, porque seria um tema muito pesado, porque o simbolismo de Little Nightmares é basicamente pesadelos de uma mente infantil. E se você leva tudo com simbolismo interpretativo ali, a história é muito pesada. É muito pesada. Porque lá no primeiro jogo, tem o cara lá que é um zelador que fica cuidando das crianças. O cara cuida das crianças, vigia as crianças, coloca as crianças pra dormir. E a característica dele é que ele tem mãos muito grandes. E pensa uma mentalidade infantil, que não sabe explicar certas coisas que acontecem com elas, coisas que os adultos fazem com elas. Você acaba começando a ver o adulto de uma forma deturpada, como se ele não fosse mais humano, você começa a olhar ele como se ele fosse alguma coisa que te agride, um ser bizarro, assustador. E aí quando o ponto foco dele é as mãos, você meio que, sabe, aquilo ali significa mais do que deveria significar, e isso não é boa coisa. Mas, como eu disse, eu até queria fazer um vídeo sobre isso, mas aí eu não sei se eu faço, porque eu realmente acho pesado. E nesse vídeo eu vou me focar em só explicar qual é o universo de fato de Little Nightmares. Como se o universo de fato existisse, não fossem pesadelos, e tudo que estivesse ali acontecendo fosse real, um universo de fantasia. Porque eu realmente vejo que tem muita gente confusa, errando, jogando o segundo jogo, falando que não entende nada. Não entende nem porque a Sinks traiu o Mono lá no final. Sendo que meio que o universo dá explicação e detalhezinhos do porquê isso aconteceu, sabe? A Sinks nunca foi flor que se cheire, ela sempre foi meio E quando você vê como funcionam as entidades daquele universo, você entende que apesar dela não ser flor que se cheire, ela também não estava somente sã ali. Ela não estava sendo a melhor versão dela, sabe? Isso é muito curioso em Little Nightmares, porque tem as entidades e cada entidade tem uma influência diferente. Então, esse vídeo não vai ser nem explicando o primeiro jogo, nem o segundo, mas explicando o universo de uma forma geral. E eu acho que quando você entende o universo, você meio que olha pro jogo e você entende o que está acontecendo, sabe? Porque realmente é bem simples. E se você olha como se aquilo de fato fosse um mundo, você consegue meio que acompanhar a linha de raciocínio de cada personagem. Então vamos lá. Little Nightmares se passa em um mundo de fantasia que foi tomado por 4 entidades. E cada entidade tem um símbolozinho de um olho que representa ela. E essas entidades não são apenas criaturas misteriosas, mas elas também tomam conta de um distrito, de uma região, e exercem influência nessa região. E elas também se alimentam de outros humanos que estão vivendo naquela região. Até o momento dessas 4 entidades, nós conhecemos apenas 3, que elas foram citadas em mídias diferentes. No primeiro jogo, na primeira comic e no segundo jogo. A primeira entidade que a gente conhece no primeiro jogo é o Demol, que é a entidade que consegue ter algum poder no barco, né? Onde a Sinks acaba entrando. E o Demol é simbolizado por uma bolinha com um olho dentro.
E essa criatura, a gente vê que ela se alimenta de outros seres humanos, mas de uma forma diferente. Ela faz os humanos se alimentarem dos próprios humanos e depois ela se alimenta da essência dos humanos para matá-los e aí fazer eles alimentarem outros humanos. A segunda entidade, que a gente conheceu pelas primeiras comics, é conhecida como Vento do Norte, que é um losango com um olhinho dentro. E essa entidade parece ter o poder de meio que controlar as pessoas e se alimentar completamente delas. E ela é sempre tratada como uma entidade super assustadora. A gente não sabe muitos detalhes, ela é bem misteriosa, mas a gente sabe que o Vento do Norte tem uma forma diferente de agir. E ela age principalmente nos campos, porque na primeira comic, lá nas Fazenditas, tudo onde a gente vê a ação do Vento do Norte. Então lá que é meio que a região de influência dela. E a terceira entidade do universo de Little Nightmares é apresentada em Little Nightmares 2, que é The Shadow, que é o triângulo com um olhinho dentro. E tipo, logo na capa do jogo a gente vê as televisões com um triângulo com olhinho dentro. Depois quando você chegar lá na torre, né, que é a torre da transmissão, também tem uma porta com um triângulo e olhinho dentro. E a gente vê que essa entidade tem o poder sobre aquela cidade. Então se uma domina o barco e a outra domina os campos, essa domina a cidade, aquela grande metrópole que a gente passa a maior parte do jogo. E pelo que a gente observa no segundo jogo, essa entidade, quando se alimenta dos humanos, ela se alimenta do lado mais sombrio dos humanos, vai separando os humanos em partes para eles ficarem completamente vazios, até poderem chegar ao ponto de eles simplesmente não existirem, se tornarem apenas roupas sem nada, ela ter consumido completamente os seres humanos. E cada entidade tem uma forma diferente de influenciar cada ser humano. A gente sabe que o Demol, que é do Little Nightmare 1, consegue atrair os humanos para o barco através da fome, da gula. Os humanos chegam lá em grupos, sempre muitos humanos juntos, para se alimentar, para saciar a fome desesperada deles. E até a Sphinx, que tem aquela fome estranha, acabou indo pra lá por mesmo motivo. Já a nova entidade que a gente conheceu, né, que é o The Shadow, né, ou The Transmission, depende do nome, porque, tipo, o universo canon das comics foi meio que modificado, sabe? E agora são novas comics, mas antigamente The Shadow, então vou chamar The Shadow aqui, ele atrai as pessoas através da transmissão, de fazer as pessoas ficarem hiperfixadas na televisão, de ficarem olhando para elas até serem completamente absorvidas pela própria televisão. E o grande problema dessas entidades é que o poder delas não é absoluto. Elas conseguem influenciar muitos humanos, mas não conseguem influenciar as crianças. E principalmente, elas, apesar de conseguirem influenciar muito bem os humanos, os adultos, né, elas não conseguem influenciar eles completamente. Alguns são completamente absorvidos, mas outros não. Outros conseguem sentir quando as entidades estão se alimentando delas. E até preferem tirar a própria vida ou se rebelar. E em alguns casos a entidade decide contratar, digamos assim, alguns humanos para trabalhar para elas. Alguns humanos meio que conseguem fugir da influência dessa entidade, ou seja, não ficam com aqueles sintomas esperados de ouvir muita televisão ou comer muito. Eles conseguem evitar isso, mas em troca eles começam a trabalhar e favorecer essa entidade para que ela consiga exercer influência em outros humanos. Por exemplo, tem os cozinheiros no Demol, ou tem a professora agora nessa cidade. Então cada entidade ela meio que procura alguns humanos para ajudá-las a continuar a se alimentar de outros humanos. Além disso, de forma extremamente rara, parece que as entidades gostam de escolher um único humano para emprestar os seus poderes a ela. Então basicamente tem os humanos que se dispõem a trabalhar para ela, que são os bosses como o cozinheiro, zelador, professora, e também tem aquele humano específico que vai ser escolhido para poder ganhar poderes da entidade e trabalhar para a entidade. E esse humano é meio que escolhido por ter uma capacidade especial. Ainda não é muito bem definido, mas a entidade bate o olho e fala: você é diferente dos outros. E ela empresta seus poderes para esse humano. E nos dois jogos a gente vê 3 pessoas que conseguiram ganhar poderes da entidade. São as 3 pessoas que a entidade olhou e viu que tinha valor e decidiu emprestar os seus poderes a ela em troca dela trabalhar para ele. No primeiro jogo, a primeira pessoa que a gente conhece que tem esses poderes da entidade é The Lady, que é a geisha, sabe? Ela consegue controlar o barco e ter alguns poderes e influências maiores ali, simplesmente porque a entidade está ajudando ela. E posteriormente, assim, você consegue extrair esse poder e pegar para ela. O que é interessante porque, tipo, o poder da entidade que tem o do Demol é um círculo com um olho. E o que a Sphinx faz com a geisha é basicamente pegar um espelho em formato de círculo e fazer a geisha, através do olho dela, observar aquele círculo. Então meio que a Sphinx consegue pegar o poder e extrair da geisha naquele momento e pegar para ela.
Por isso que parece que toda vez que a Sphinx está levando um choque, quando tá virando o espelho pra Geisha, porque ela basicamente está recebendo o poder da Geisha, sabe? Mostrando pra entidade do Demol que ela é muito mais apta e muito mais qualificada a ter aqueles poderes do que de fato a Geisha. E em Little Nightmares 2 nós temos o Mono, que na comic nova que a gente observa que ele já morava naquela cidade com outras crianças, estava se escondendo com as outras crianças, e a entidade que é o The Shadow, que é o triângulo com o olhinho, encontrou ele e decidiu dar os poderes pra ele. Provavelmente porque viu ele se escondendo, viu que ele tinha uma perícia, um pensamento diferente, conseguia se controlar melhor e seria mais capacitado para trabalhar para ele. E como em Little Nightmares 2 a gente joga o tempo todo com o Mono, e a gente já tá com ele desde o começo, já tendo o poder dessa entidade, afinal a gente meio que viu lá pela comic que ele ganhou esse poder da entidade muito antes e ficou aprisionado com ela, a gente consegue descobrir os poderes que a entidade deu pra ele, que é a primeira é se teletransportar por televisões. Por isso, lá no começo do jogo tem uma televisão do seu lado, ou seja, o Mono conseguiu enviar ele mesmo através da televisão lá pro comecinho do jogo. E o segundo poder dele é se dividir em partes, o que eu achei assim bem da hora, porque a gente consegue observar que as entidades absorvem partes dos humanos e o Mono consegue se separar em várias partes. Tanto que no decorrer do jogo você pode coletar essas partes, você vai passando por onde o Mono já passou em algum momento e absorve partes assim, como se fosse uma criança obscura, que é basicamente outras faces do Mono. Partes do Mono foram deixadas para trás, ele consegue se dividir em vários pedacinhos e posteriormente indo catando eles, sabe, absorvendo eles. E com esse poder de se dividir, a gente consegue observar que o Mono consegue fugir da influência da própria entidade que deu poderes a ele. E a gente vê isso através de, tipo assim, ele consegue, do lado dele, criança, ser consciente, saber que quer sair da área de influência daquela entidade, que quer se livrar desse contrato que ele teve que fazer com a entidade para continuar vivendo. Já o lado crescido dele, The Thin Man, tá aprisionado, tá preso atrás de uma porta e não consegue sair dali. Mas quando ele tem que sair, ele tem que sempre trabalhar a favor da entidade, sempre fazer o que a entidade quer. Por isso que é meio que essencial no jogo você ir andando e encontrando esses outros pedacinhos seus, esses lados obscuros do Mono e recuperando. Não apenas para você pegar o final verdadeiro do jogo, mas também para você conseguir coletar os pequenos lados do Mono que ele foi dividindo e deixando para trás, para que um lado sem influência do The Shadow conseguisse coletar e ficar mais forte do que ele sendo influenciado do The Shadow. Ou seja, se dividir em dois, um lado sendo influenciado, outro não. O lado que não está sendo influenciado vai coletando outros pedacinhos dele até ficar mais forte do lado que está sendo influenciado. É meio que tipo o lado dele que não está sendo dominado, tentando derrotar o lado que está sendo dominado, para que assim ele possa ser uma pessoa que não esteja nada sendo dominada, sabe? Que não tem nenhum pedaço dele sendo dominado por esse poder. E além de querer sair daquele lugar, a gente vê que o Mono tem muito objetivo de salvar a Sphinx, de tirar a Sphinx da área de influência daquela entidade do The Shadow, que é a cidade, que é aquela região toda. E a gente observa que provavelmente ele faz isso muito mais ligado ao lado sentimental dele da comic, porque ele tinha vários amigos, várias crianças com ele, e ele não conseguiu salvar nenhuma delas. Então quando ele vê ali a Sphinx ainda não tendo sido devorada pela entidade, não tendo nenhum lado dela roubado pela entidade, ele sente que aquela criança tem esperança, sabe? Que aquela criança consegue sair dali e ainda ser livre, de não ser nem um pouco absorvida pela entidade daquela região. Só que posteriormente, conforme eles vão caminhando na história, a Sphinx é presa e é parcialmente absorvida pela entidade. Ela pega pelo lado do Mono, que ainda está sob influência da entidade, e é meio que absorvida e alimentada, por isso que ela fica meio que deformada na torre. Ela acaba sendo exatamente como os adultos são ali naquele mundo. Ela, quando é muito absorvida, muito devorada pela entidade, ela perde a forma dela de como ela era realmente, como ela era antes. E o Mono, no momento que ele consegue derrotar o outro ele, tanto que ele tira o chapéuzinho como simbolismo de olhar ele pra ele mesmo, quando ele consegue derrotar e vencer o seu outro eu e sair da influência dessa entidade, ele meio que vai atrás da Sphinx porque ele acredita que se ele consegue recuperar as partes dele, se ele consegue se dividir e recuperar vários pedacinhos dele, eu acho que ele acredita que ele consegue fazer isso com a Sphinx também. Por isso que ele vai lá e tenta destruir a caixinha e despertar a Sphinx. E de fato consegue, mas no final especial a gente vê que é mais ou menos, não foi exatamente o que ele conseguiu. Porque a Sphinx, quando ela sai dali, ela já estava sendo influenciada pela entidade. Ela já estava meio que tendo uma parte dela absorvida pela entidade lá do The Shadow, do triângulo. E provavelmente é por esse motivo que a Sphinx abandona o Mono. Não porque ela decidiu ser vacilona com ele, porque ela cogita e segura ele, mas depois ela larga. E esse ato de largar mostra que tinha alguma coisa já errada com ela, alguma coisa dentro dela não estava normal.
E quando ela sai parcialmente com os poderes do Mono, ou seja, meio que sendo expulsa ali, como se fosse um acordo com a entidade, afinal ela ficou muito tempo dentro da torre, sendo influenciada pela entidade daquela região, e tendo uma parte dela devorada por essa entidade, quando ela sai ali a gente vê que tem o lado dos Shadow Six. Ou seja, a Sphinx já não está mais completa, ela não consegue mais absorver o lado da sombra dela. E o lado da sombra meio que indica para ela ir no Demol. Ou seja, aquela entidade daquela região tirou alguma coisa da Sphinx. Fez a Sphinx não ser mais aquela garotinha sem influência nenhuma. Ele extraiu, conseguiu se alimentar de parte dela. E provavelmente é por isso que ela fica com uma fome incontrolável, porque ela quer suprir esse vazio, tenta por meio da comida saciar esse vazio que foi deixado. E o que eu acho fantástico em Little Nightmares é que a gente meio que pode considerar a Sphinx especial porque ela conseguiu sair mesmo tendo sido devorada por parte da entidade, mas quando a gente observa mais o ambiente, todos os jogos, os pequenos personagens de fundo, a gente nota que a Sphinx não é a única a ter esse problema. Ela não foi a única parcialmente devorada por uma entidade que conseguiu sair viva. Isso porque tem vários humanos que tiram a própria vida, tanto no primeiro quanto no segundo jogo. E provavelmente eles fazem isso por não conseguirem lidar com esse vazio. A Sphinx consegue, ela tem o objetivo dela, ela consegue se alimentar para temporariamente lidar com esse vazio, mas outros humanos não conseguem, preferem morrer do que ficar lidando com esse vazio, saber que a entidade já comeu parte deles. E outros que sofrem muito com esse problema de serem parcialmente devorados por uma entidade são as crianças que não sofrem influência com essa entidade, que são as crianças que viram os gnomos. Que quando elas viram os gnomos, elas basicamente estão tendo a identidade delas roubada. Elas perdem a aparência delas, elas perdem meio que a individualidade delas e ficam aquela criaturinha que parece um gnomo, que nem parece um ser humano. Então mostra que a entidade consegue comer parcialmente de uma pessoa e dependendo de como a pessoa é influenciada por essa entidade, ela lida de forma diferente. Como as crianças são menos influenciadas pelas entidades, elas conseguem lidar de uma forma melhor, mas não tão melhor assim, porque tipo, os gnomos não tentam fugir, sabe? Eles tentam se esconder, ficam com criaturas assustadas, mas por já não terem individualidade, por não serem criaturas únicas, crianças únicas, eles acabam meio que trabalhando para as entidades, eles acabam ficando sob influência da entidade. E uma coisa que também dá para perceber nesse universo é que quanto mais próximo do ponto central da entidade, mais forte a influência dela sobre as criaturas. Por exemplo, no Demol, quando você está nos andares lá embaixo, né, você consegue ver crianças ainda com forma física. E quanto você mais sobe, mais gnomos aparecem. Nesse jogo também, a gente consegue observar que o caçador, ele tá agindo sob a influência da entidade, mas não totalmente. Não tem televisão ali controlando ele. Ele meio que prepara sacos com seres humanos, provavelmente para assustar ou para a entidade se alimentar ali e não se aproximar dele. Mas outras criaturas que vivem bem mais próximas da entidade, bem nos grandes centros na cidade, você vê que elas são vidradas na televisão. Elas fazem tudo que a entidade manda e como manda. Tanto que em determinado momento a televisão nem fica mais importante. Elas vão atrás da Sphinx e do Mono porque elas sentem que tem que ser a obrigação delas, porque a entidade está influenciando elas a fazerem isso. O que significa que todo mundo de Little Nightmares basicamente é sobre 4 criaturas, 4 entidades que conseguem em alguma região ter poder, se alimentar de humanos. Quando elas não conseguem controlar os humanos, elas fazem os humanos trabalharem para eles, para se alimentarem de outros humanos. E quanto mais longe você está dessa entidade, menos a influência dela ela exerce sobre você. O que provavelmente é onde liga o segundo jogo, a Comic e posteriormente ao primeiro jogo, que eu acho que essa é a ordem dos jogos. Porque provavelmente o primeiro jogo é a Sphinx presa, sem sofrer a influência da entidade, porque ela está um pouco distante da entidade. O Mono vai lá, tenta salvá-la. Aí vamos pra Comic, que ela está numa região que ela tem que ir pro Demol, mas ela conhece outras pessoas que estão sendo influenciadas pelo vento do norte. E provavelmente ela sai da cidade, vai pro campo, e do campo ela vai finalmente pro Demol, que é o barco, que é o do primeiro jogo, que é onde a gente conhece a história da Sphinx, até ela finalmente conseguir ganhar o poder da entidade do Demol. Até ela finalmente conseguir se alimentar de outros humanos e meio que, tipo, controlar o barco. Finalmente conseguindo suprir aquele vazio dentro dela, que foi deixado lá no segundo jogo, que seria o primeiro na ordem cronológica, onde a entidade do The Shadow conseguiu se alimentar da Shadow Six, ou seja, extrair o lado negro da Six, o lado sombrio da Six. E todas essas informações que já foram deixadas no universo de Little Nightmares fazem nos teorizar sobre os futuros jogos da franquia, que eu acredito que serão 2, focados nas outras 2 entidades, porque a gente conhece atualmente o Demol, que é no primeiro jogo, o The Shadow, que é agora no segundo jogo,
E eu acredito que o terceiro e o quarto jogo serão um sobre o Vento do Norte e o outro sobre a outra entidade que ainda é desconhecida. E ao contrário do que muitas pessoas acham que o Vento do Norte é a entidade mais forte, eu teorizo que talvez não seja assim. Porque se você notar os símbolos de cada entidade, você nota que tem uma peculiaridade em cada uma delas. Por exemplo, o Vento do Norte é um losango com um olho dentro. É basicamente o poder da entidade aprisionado no losango. O Demol, que é o barco, é uma bolinha com um olho dentro. Então é basicamente um olho aprisionado dentro da bolinha. O The Shadow é um triângulo com um olho dentro. Então é um olho preso dentro do triângulo. Agora, a última entidade que a gente não sabe nada é um olho com 2 pontinhos. E do tipo, não tem nada aprisionando o olho. Tem tipo 2 pontinhos ali meio que, sei lá, pode estar ajudando, pode estar segurando, mas ele tem muito mais liberdade do que as outras entidades que a gente já conhece. O que me faz acreditar também que um possível próximo jogo da franquia será com um novo protagonista, porque até o momento do jogo a gente conhece o humano que tem poderes do The Shadow, que é o Mono, a gente conhece o humano que tem os poderes do Demol, que é a Sphinx, mas a gente não conhece o humano que tem os poderes do Vento do Norte, e a gente não conhece o humano que tem os poderes dessa outra entidade. Se é que existe algum humano que tem os poderes dessa outra entidade, sabe? Então provavelmente eu sinto que vai ter um terceiro jogo com um terceiro protagonista, e o quarto jogo eu sinto que talvez eles resgatem os protagonistas dos outros jogos. Ou seja, Mono e Sphinx e o futuro protagonista talvez apareçam de novo. Porque faz sentido, cara. Se eles repetiram um conceito do primeiro jogo, que é a Sphinx ganhar poderes do Demol, a gente vê o Mono passando por exatamente a mesma coisa com The Shadow. Então, tipo, tem tudo pro Vento do Norte acontecer a mesma coisa. Ter um humano também ganhando poder. E quando a gente chegar nesse outro última entidade, tem motivo para os outros estarem lá, sabe? Porque a gente sabe que tem os seres humanos que não querem estar presos à entidade, mas presos a ela, trabalhando para ela. Porque o humano não quer, e a Sphinx não quer, cara. Ela vai pro Demol porque ela não tem escolha. Ela tem alguma coisa faltando nela, ela tem aquela fome desesperada, e é a forma dela conseguir suprir esse vazio. Então não é tipo assim, eu quero o poder daquela entidade. Porque se ela quisesse, talvez ela tentasse aliança lá, tentasse sacanear o Mono e roubar os poderes do Mono. Não, ela queria liberdade, ela queria fugir como o Mono queria. O que faz a gente, obviamente, teorizar mais ainda sobre o possível decorrer da história. E eu confesso que eu fico super empolgada pensando nisso, porque do tipo assim, é uma coisa que eu acho fabulosa no Little Nightmares, é que além de parecer muito Inside, que tipo, eu considero um dos melhores jogos já feitos, não é o meu favorito, mas é um dos melhores jogos já feitos. É indiscutível isso. E uma coisa que eu noto que tem Little Nightmares e eu adoro, é que apesar de ser um jogo sem diálogo nenhum, a gente consegue perceber a personalidade dos personagens através de gestos muito pequenos. Tipo, a Sphinx, a gente percebe que ela é meio bizarrinha lá no primeiro jogo, e no segundo jogo a gente já nota que ela tem essa bizarrice. E, por exemplo, tem uma mão lá, ela fica quebrando os dedinhos da mão. Também, tipo assim, ela meio que maltrata outras criaturas, sabe? A Sphinx não é, tipo, muito boazinha, ela não é muito empática. Agora o Mono, ele é absolutamente o oposto. Porque pelas ações, pela forma que ele ajuda a Sphinx, pela forma que ele, tipo, ele deixa ela ir primeiro, ele vai depois, em coisas perigosas, por exemplo, se jogar, ele deixa ela ir de forma segura e ele vai depois de forma arriscada. A gente percebe que o Mono provavelmente é uma personalidade muito mais afável, muito mais empática, muito mais gentil, sabe? E para um jogo que não tem diálogos nenhum e você tem que só meio que resolver enigmas para avançar, você, por pequenos gestos, meio que conhecer a personalidade dos personagens, como eles agem, como eles sentem, cara, e sem ver expressão facial, cara, sem ver expressão facial também. Eu acho isso muito lindo, eu acho isso muito perfeito, porque você cria todo o roteiro e através desse roteiro, quando você for encaixando as cenas, os detalhes ali, você vai acrescentando pequenas informações que você pensa, pô, consigo entender esse personagem, consigo entender porque ele tá agindo assim. E é tipo assim, eu acho isso muito fofo e eu acho que isso meio que abre um precedente pra você meio que também observar os jogos por um lado mais cheio de simbolismo, sabe? Se você de fato quer encarar aquilo ali como se fosse um sonho, e cada jogo ser o sonho de uma criança, você consegue perceber também as experiências diferentes, e aí é tenso, porque você consegue perceber por que a Sphinx é muito mais nhé que o Mono. Porque o Mono tem traumas, obviamente,
Mas se você encarar os traumas do Mono e os traumas da Sinks de um lado mais simbolista, você percebe que os traumas do Mono é por figuras autoritárias. Pessoas impondo coisas a ele, impondo regras. E os traumas da Sinks é um trauma um pouquinho mais pesado, sabe? É um trauma do tipo... pessoas, adultos fazendo mal a você. Eu acho que essa é o grande contraste que a gente tem dos chefes desses jogos. Porque a gente sente, tipo, o professor, o caçador, são figuras assim de autoridade. E eles tentam machucar o Mono, mas a gente sente que eles tentam machucar, eles são autoritários, essas coisas assim, mas não tem um lado perverso ali. A gente consegue ver o lado humano dos bosses do segundo jogo. Tipo, o professor tocando piano, a gente consegue ver o lado humano dela. Agora, em Little Nightmares 1, a gente não via muito bem isso. A gente via, mas o lado humano que tinha nas criaturas não era um lado bom. Eu acho que é isso que eu quero dizer, sabe? E aí, meio que se você levar tudo isso como se fosse um sonho, como se fosse simbolismo, você pegar os pequenos detalhes e tentar interpretar, você meio que acha que a Sinks, ela tem mais receio das relações humanas, porque as relações que ela conviveu são mais perversas. Mas isso é claro, só interpretação, só teoria, só simbolismo. Não é de fato a cronologia da história e não é de fato a proposta da história do mundo da fantasia de Little Nightmares. Mas eu acho algo interessante, eu admito que eu gosto de ficar observando, pensando e meio que tentando justificar as ações dos personagens. Eu queria falar sobre isso, mas ao mesmo tempo eu acho pesado demais, não dá, cara. Mas sei lá, cara, eu nem sei se alguém ia querer ver um vídeo sobre isso, porque realmente... é algo que eu acho legal, mas ao mesmo tempo é meio mórbido, sabe? É algo que eu sinto que não é legal ficar falando das pessoas, porque eu acho que também estraga um pouco da experiência. Porque quem leva Little Nightmares com um mundo de fantasia, consegue ver o jogo de forma muito mais light do que quem leva de forma de simbolismo, como se tudo fosse um grande pesadelo. E é isso, esse foi o nosso vídeo. Eu falei demais, desculpa. Eu tô super empolgada com esses jogos. Me desculpe por ficar 10 meses sem gravar vídeo. Eu não abandonei o canal, é porque, tipo, esse mundo de pandemia me deixou muito deprimida. Essa é a verdade, eu fiquei muito pra baixo, não tinha ânimo de fazer nada. E apesar disso eu consumi muitos animes, mangás, muita coisa legal que eu queria compartilhar com vocês e eu tô meio que reagindo agora pra fazer isso. Inclusive eu pretendo gravar um vídeo depois desse, então com certeza vão ter 2 vídeos novos no canal, que já é um começo pra quem ficou 10 meses sem postar nada. Então, se alguém ainda tá inscrito nesse canal vendo os meus vídeos, muito obrigada, e se alguém chegou aqui de gaiata, olá, eu prometo postar novos vídeos, pode se inscrever. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. Se você não gostou, deixe seu não gostei. Se inscreva no canal pra ver os vídeos. Até o próximo vídeo. Já